Oi, gente. Pensando um pouco sobre a questão do contato com o outro. A gente sabe muito bem que o contato com o outro é fundamental, é necessário, mas eu acho que muitas vezes a gente esquece que a qualidade do contato que eu tenho com o outro é também resultado das minhas atitudes e que é fundamental. Não adianta eu ter qualquer contato, eu preciso ter um contato que seja saudável, que seja minimamente harmonioso. E aí eu fico pensando em algumas coisas, e uma das coisas que eu ouvi muito nos últimos meses e que me incomoda um pouco, e eu já comentei em alguns vídeos, é aquela questão assim: como é que nós vamos ser depois da pandemia? Nós vamos ser depois da pandemia exatamente aquilo que nós estamos sendo hoje. As atitudes que eu estou adotando hoje são as atitudes que vão definir quem eu sou depois da pandemia. Nós vamos ter uma alegria desenfreada depois da pandemia? Eu não sei. Sabe por quê? Porque olha só, ao mesmo tempo que é muito interessante a informação de que assim, as coisas estão finalmente se ajustando, as coisas estão melhorando, a gente está gradativamente reassumindo a nossa vida, as nossas questões, mas houve muita perda. Houve muitas pessoas perderam alguém, muitas empresas faliram, muitas pessoas perderam o emprego. Então a gente tem que ter um certo cuidado também. Como é que a gente vai pensar nessa volta? Então, eu não acredito nessa alegria desenfreada, não. Sabe por quê? Porque ninguém fica alegre o tempo todo, ninguém é feliz o tempo todo. Mas assim, eu tenho que dar conta de ser alegre, de ser feliz com aquilo que eu tenho diante de mim, não com aquilo que o meu futuro me reserva um dia, quiçá, talvez, né? As pessoas vão ser melhores pós-pandemia? Eu não sei. Sabe por que eu não sei? Porque alguns comportamentos das pessoas hoje me sugerem que talvez não. Eu acredito que algumas pessoas vão ser melhores pós-pandemia, outras talvez sejam piores pós-pandemia, e para outras talvez não faça tanta diferença. Por quê? Porque se a gente não assume uma mudança, a gente reage diante de um impacto. À medida que esse impacto não existe mais, à medida que esse estímulo ele não existe mais, a gente volta ao nosso funcionamento padronizado. E aí tem uma coisa que me chama a atenção, que é assim, o que eu percebo hoje é uma constância no vigiar o outro, no perceber o movimento do outro, no apontar o dedo na ferida do outro, de um outro que eu não conheço, de um outro que eu não tenho como contextualizar, de um outro cujas necessidades eu não tenho a menor ideia. E aí eu fiquei me lembrando do Rollo May, e ele diz o seguinte: muitas vezes, por exemplo, eu tenho uma determinada vontade de fazer algo, mas eu não acho que eu consiga, eu não acho que eu seja bom o suficiente, e eu percebo alguém fazendo aquilo que eu gostaria de fazer. Sabe o que é o mais comum? Eu aponto o dedo na ferida do outro. Então, por exemplo, sempre quis dar uma palestra, nunca testei. Acredito que sou potencialmente boa para dar uma palestra e vou assistir a um palestrante. E a pessoa está fazendo tudo que eu gostaria de fazer. Aí eu olho e falo assim, mas aquele brinco não combina com aquele colar, por exemplo. O que eu faço? Na verdade, eu tento diminuir aquilo que me incomoda, porque o outro ele está fazendo algo que eu gostaria de fazer, mas eu não tive coragem o suficiente de me expor. Porque quando a gente tem um desejo muito grande e a gente não se expõe ao mundo, a gente não vai ter a oportunidade de satisfação desse desejo. E quando a gente percebe que algumas pessoas estão manifestando, que estão correndo atrás dos seus sonhos e muitas vezes fazendo algo que eu desejo, eu fico vigiando essas pessoas, eu fico apontando aquilo que aquelas pessoas estão fazendo e eu perco uma oportunidade de ouro de me perguntar acerca das minhas necessidades, de me perguntar o quanto eu estou disposto a realmente, efetivamente investir para que alguma coisa se modifique, para que eu obtenha uma sensação, porque assim, olha, até eu fazer algo, mesmo que eu tenha indicações de que eu tenho potencial para fazer, eu fico no plano das ideias, eu fico idealizando uma situação e aí muitas vezes eu corro um risco de superdimensionar o meu potencial ou de diminuir o meu potencial. Então assim, eu falaria muito melhor se eu quisesse, então faça isso. Eu faria tal coisa muito melhor, então faça, porque ainda tem um detalhe, por mais que eu veja o outro, por mais que eu diminua o outro para que eu me sinta um pouco mais confortável, eu não tenho a sensação da satisfação. Eu não tenho a possibilidade de efetivamente viver aquilo. E se eu não vivo aquilo, eu não usufruo daquilo. E se eu não faço isso, eu fico com uma frustração. E se eu não me dou ao direito de resolver as minhas frustrações,
eu posso me tornar uma pessoa amarga. Sabe aquelas pessoas que ficam na janela olhando a vida dos outros? E aí assim, se a pessoa riu, por exemplo, tá rindo demais. Ah, aquela ali ri à toa. Poxa, mas ela tá rindo, talvez ela tenha algum motivo para eu rir, para rir. Por que eu também não estou fazendo isso? Por que eu não me volto um pouco mais para a minha vida? Por que eu não invisto um pouco mais na minha vida, na minha história, nas minhas questões? Porque assim, o que a gente precisa? A gente não precisa viver o hoje como se não houvesse amanhã. O Lipovetsky, ele fala um pouco sobre isso, sobre e eu sou gestalt terapeuta. Na gestalt terapia a gente trabalha com a ênfase no presente, mas eu acho que as pessoas estão entendendo errado. A ênfase no presente não é assim, eu vou viver hoje como se não tivesse nenhum outro compromisso que importasse. Como se a história, o passado, as tradições não tivessem a menor importância e eu não preciso me preocupar com o futuro. Não é isso que é a ênfase no presente. A ênfase no presente é o contrário. É eu viver conscientemente daquilo que eu estou fazendo. É eu assumir atitudes e escolhas apropriadamente, é eu me dar conta de que eu estou fazendo determinada coisa. Então, assim, a gente fica funcionando nesse modus operandi que é da ordem do desejo, da ordem da fantasia, da ordem da idealização, e muitas vezes nós ficamos profundamente incomodados com as conquistas que outras pessoas têm feito. Mas sabe qual é o segredo, gente? Só conquista aquele que de alguma forma se aventura, aquele que ousa, aquele que corre atrás daquilo que efetivamente quer muito realizar, aquele que investe, né? Então assim, eu vou fazer tudo que eu quero, eu vou conquistar tudo que eu quero, eu vou ouvir essa fala aqui e isso vai mudar a minha vida? Não acredito em nada disso. Mas eu acredito sim que, na verdade, eu posso ter apoio e suporte de vários profissionais. Mas a única pessoa efetivamente que pode mudar a minha própria vida sou eu. E aí a pergunta é, eu quero mudar a minha vida? Ou eu quero acordar um belo dia e perceber que eu tenho coragem, que eu sou diferente, que a minha vida mudou e que eu vou fazer as coisas que eu desejo? Não é assim que funciona. O problema é que a gente passa muito tempo fazendo isso. E quanto mais tempo a gente passa fazendo isso, mais rica fica a nossa fantasia e mais distante fica a possibilidade de realmente a gente ver que parte dessa fantasia ela está efetivamente acontecendo.